Bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast Afiando o Seu Machado. Mas antes de começar, gostaria de contar uma historinha para vocês. Uns cientistas resolveram fazer um experimento colocando macacos numa jaula, uma escada e uma banana no topo. E na medida em que cada macaco subia a escada, eles jogavam um jato de água gelada nos macacos, que ficavam embaixo. Quando um outro macaco subia, eles faziam a mesma coisa. Na terceira vez que eles fizeram isso, quando o macaco começou a subir, os macacos que estavam embaixo pegavam ele e o espancavam, o seguravam. E assim iam fazendo, com todos na medida que iam subindo. Aos poucos, eles foram trocando os macacos. E o macaco novo chegava, tentava subir, os que ficavam, que eram mais antigos, faziam a mesma coisa. E foram trocando mais um, até trocarem todos. Só que o comportamento dos macacos antigos foi incorporado nos macacos novos, que mesmo sem levar um banho de água gelada, espancavam qualquer um que tentasse subir a escada. Qual é a moral que nós temos dessa história, né? Se você fosse perguntar para os macacos por que eles faziam aquilo, eles iam responder: não sei, só sei que sempre foi assim. Como empreendedor, muitas vezes nós repetimos situações porque elas sempre foram feitas desse jeito. E o empreendedor, ele é inovador. Ele tem que pensar fora da caixinha, ele tem que olhar adiante. E com pensamento nesse sentido, hoje nós trazemos aqui um empreendedor que fez uma transição de carreira. Ele é músico, é massoterapeuta, é acupunturista, é quiropraxista. E nos deu o prazer aí de ceder algumas horas para conversar com a gente sobre essa transição de carreira, sobre essa nova área aí que ele vem desbravando há alguns anos. Felipe, muito obrigado por estar presente, obrigado pelo seu tempo, seja bem-vindo. E para a gente começar a nossa conversa, vamos lá, me conta um pouquinho da tua história. Quem veio primeiro, o músico ou o terapeuta? Mais ou menos é difícil essa pergunta, hein? Bom, muito obrigado pelo convite, né? Obrigado, pessoal que está aí em casa assistindo. Bom, contar da minha história, eu acho que vem os dois meio que junto, assim, né? Mas eu sempre digo que tudo nessa vida é uma grande experiência, né? Bem ou mal, aí depois a gente decide como é que foi essa experiência, assim, né? Mas começou com a música, né? Na verdade, e aí depois a gente vai fazendo essa transição, né? Eu fui fazendo essa transição depois de um tempo, depois de algumas coisas foram acontecendo. Na verdade, vou começar um pouquinho antes ainda, falando nisso, né? Eu sempre fui assim, desde na minha adolescência, pensando, né? O que eu vou fazer da minha vida? Como é que vai ser, né? O que eu vou fazer quando crescer, né? Como a gente sempre brinca. E aí eu fiz pensando, vou ser... Eu sempre gostei de história. Eu vou fazer arqueologia. Mas não, acho que não. Aí fui fazer... será? Eu gosto de cozinhar. Mas será que... Não, fiz alguns cursos, mas não gostei. Pensei em turismo. História, turismo, né? Bacana, mas eu falei, não, também acho que não é minha área. E aí, depois de um tempo, eu comecei a me interessar por música, né? Na verdade, eu era super tímido. Continuo sendo um pouco tímido, mas a gente vai perdendo isso, vai deixando isso de lado um pouquinho, né? E aí, depois, eu falei, acho que a música vai me ajudar também a me soltar e tudo mais. Foi quando eu comecei a ganhar vontade. Gostei dessa área, assim, né? De tocar e tudo mais, assim. Mas aí, depois, aí trabalhando e tudo mais, a gente vai perdendo um pouquinho dessa... Vai vendo que como é o mundo, assim, você fala, então ele não é desse jeito, e não é isso que eu estava esperando, assim, né? Mas no meio disso tudo a gente vai aprendendo várias coisas, né? E você vai... E aí eu sempre também gostei de ajudar as pessoas, né? Assim, de ouvir as pessoas, de poder ajudar com uma palavra, né? Às vezes ela precisa só de um carinho, né? De um ombro amigo, alguma Um coisa assim. acolhimento. Um acolhimento, né? E aí depois eu fui entrando nessa área de terapias alternativas. Comecei com Reiki, para quem não conhece, Reiki é uma técnica de imposição de mãos e onde você traz um bem-estar para a pessoa simplesmente com toques. E adorei, falei, nossa, maravilhoso. Comecei a atender amigos, pessoas, familiares e tudo mais. Aí começaram a aparecer pessoas, né? O amigo, o meu fulano, a fulano lá te indicou. Aí eu falei, legal, que ótimo, né? Então, tô fazendo alguma coisa, né? Que tô ajudando as pessoas, né? E só que aí eu comecei a perceber que as pessoas estavam com... não era uma questão só emocional, assim. Emocional também, mas já estava partindo para uma parte física, né? Uhum. Então, eu pensei, o reiki só acho que não vai ajudar. Eu acho que eu preciso fazer mais alguma coisa. Foi aí que eu comecei a estudar diversas terapias manuais, fui fazer quiropraxia, né? E depois eu falei, ainda tá faltando alguma coisa a mais.
Aí foi quando eu comecei a estudar acupuntura, né? E aí a gente vai nesse mundo desbravando essa parte, assim, de cada vez você vai falando, tá, acho que tem alguma coisa mais que eu posso agregar no meu trabalho. Alguma coisa que eu possa oferecer a mais para as pessoas que pode ajudar ela, né? Mas nesse sentido, assim, você ficou um tempo como músico. Sim, Teve algumas experiências, sim. né? Quantos anos você ficou na música? Quais são as suas experiências? E uma outra pergunta. Nós sabemos que a música, desde muito cedo, ela é usada também no tratamento de saúde. Os gregos já usavam a música como um instrumento da medicina. Você não acha que o chamado para a música também já era um chamado para terapia? Como é que você vê isso? E me fala um pouquinho desse trajeto, porque, lógico, você veio procurando desde uma certa idade, aí você se encontrou, aspas, ali na música, né? Então, quanto tempo você ficou na música e o que fez esse lapso aí de transição? Porque, assim, a gente não acorda um belo dia e fala, ah, não quero mais, É. né? Lógico que é um processo. Então, me fala um pouquinho aí desse período da música, o que você fez, como foi, e em que momento você começou a olhar um pouco mais para a terapia. Quais foram os motivos que fez você olhar efetivamente para a terapia? Ou você acha que a música foi a sua terapia para te ajudar a ir para a terapia? Acho que foi a terapia para levar a terapia, né? Vamos dizer assim. Porque a gente comecei a tocar, gostei, fiz parte de grupos, e aí você começa a ver o trato com as pessoas, não muda muito a mesma coisa das pessoas no mundo corporativo, a questão de inveja, a questão de pessoas que querem te colocar para baixo, né? E acho que eu não sabia lidar muito O ego bem na com música é isso. muito alto? Acho que em todas as áreas são, né? Não posso dizer que na música é mais ou menos, né? Mas isso sempre existe, né? Essa coisa do ego, ou de você derrubar as pessoas, né? Ah, você pode ser uma ameaça para mim, então vou te derrubar de qualquer forma. Então, nessa parte, quando eu comecei a sentir isso, eu falei, eu não quero ficar nesse mundo desse jeito, assim. Eu não faço parte, eu não vou fazer isso com as pessoas, né? Então eu comecei ok, eu tinha um trabalho que eu fazia com música e acabei deixando por causa dessas questões, né? A frustração, né, foi muito grande. Eu falei, não, deixa. Aí eu comecei a ser apenas professor de música. Isso com os meus 18 ali, até os meus 25, 26, né? Foi quando eu peguei e comecei a pensar nessa coisa. Ah, vamos fazer Aí eu comecei vamos pensar a fazer um cursinho ali. Comecei com Reiki. Gostei. Ah, mais um pouquinho. Vou fazer mais um curso. Vou fazendo assim. Então, comecei com uns 24, 25 a fazer um curso. O dinheiro que eu ganhava com música, eu ia pagando meus cursos. Aí eu comecei a atender. E aí foi uma transição suave, né? Porque eu comecei a atender. Ah, já comecei a pagar os cursos. Ah, olha, já estou mais atendendo do que dando aula. E também porque eu já não estava mais querendo dar aulas. Porque dar aulas chega num tempo que, para mim, foi muito complicado, as pessoas não queriam estudar. Aí vinha mais para uma parte terapêutica, porque a pessoa chegava, ah, eu tô tão triste hoje. Ah, então vamos conversar. Né? E aí a música ia ficando meio que de lado, assim, né? A aula de música virava uma sessão de terapia. Virava sessão de terapia, né? Eu lembro de uma aluna minha que era 50 minutos de aula, 40 de terapia, né? Aí eu falei, então, a gente precisa tocar hoje, né? Porque senão, o que a gente vai fazer, né? A gente veio aqui para tocar. Então, e aí também, aulas para as crianças, eu já não tinha muito trejeito de dar aula para as crianças, então eu falei, não. Aí eu comecei a gostar muito mais de atender, de ver no olhar o brilho das pessoas, falar, ai, nossa. Eu falei, perguntando, você tá bem? Como é que você tá? Ai, tô bem melhor, nossa. Ai, graças a Deus, tô bem, agora eu tô melhor. Então, aí isso acho que não tem dinheiro que pague. Você vê no olhar das pessoas, né, aquele brilho, aquela sensação de, ai, nossa, hoje eu tô bem. Hoje eu consegui A sensação de ter promovido um um bem-estar. bem-estar, assim, né? Não só físico, mas aquele de emocional. Porque muitas vezes a pessoa não tá até tão ruim fisicamente, mas é a questão de ela poder ter um tempo para ela olhar para ela. É o autocuidado. O seu autocuidado, de aquele tempo que eu tô lá sem julgamento. A pessoa não vai lá e vou ficar falando sobre, ah, não, você tá errada quanto a isso. Não. Tô lá para ela poder sentir um lugar sem julgamento. Acolhimento. De acolhimento, sem julgamento, ela pode falar o que ela quiser, e tudo bem. Aqui, Tá. o que fica aqui, o que acontece aqui, fica aqui sempre, né? Uhum. E assim, vamos lá. Uma pergunta que eu gosto de fazer para todos os meus convidados, e não vai ser diferente com você. O que não te contaram na faculdade de música, e quando você saiu, você falou, ah, então é isso,
e aí começou a fazer você olhar de forma diferente para essa carreira, e o que não te contaram nos processos de terapia. Porque a gente sabe que você, por mais que a gente faça o que a gente ama, nem todo dia a gente vai amar o que faz. E nesses dias a disciplina, o foco, ele é muito importante. Mas existem esses segredinhos, né? Então, por exemplo, eu quero me formar como terapeuta. Eu sei que eu vou ter que estudar, vou ter isso, mas quais as dificuldades? O que você encontrou no teu caminho? Quais foram as primeiras dificuldades? Na música, porque a gente sabe que é uma transição difícil também, né? Você sai músico para terapeuta. Então, o que a música te ajudou nesse sentido com relação ao toque com o outro, né? O tocar o ser humano, a alma humana, e ao mesmo tempo as dificuldades que você encontrou. E depois, quando você transicionou, o que você tinha de expectativa com a carreira de terapeuta e que não te contaram nos cursos, né? Ou seja, quais foram as dificuldades aí de um lado e de outro? Porque é interessante falar dos dois profissionais, porque hoje você é mais terapeuta do que músico. Sim, sim. Né? Você até dá algumas aulas, mas hoje o terapeuta fala mais alto, né? Bem mais alto. Então, hoje em dia, né? Então, me conta um pouquinho aí do que não te contaram. Quais são os segredos que estão nos bastidores e que, quando olham para você, ninguém imagina? Na verdade, eu acho que os dois, eles fazem a mesma coisa. Eu acho que qualquer curso, em qualquer tipo de caminho que você vai seguindo, né? Às vezes, na faculdade, nos cursos, falam, ó, esse aqui é o caminho, vai ser maravilhoso, né? A teoria é maravilhosa. Aí, quando você vai para a prática, você olha e fala... não é nada disso, né? Você aquela fala, meu Deus, não, como assim não? Mas isso não estava escrito nos livros, isso não estava escrito no que eu estudei. Então dá uma certa. Ainda mais dar aula, por exemplo, para crianças, para as pessoas, né? São coisas diferentes, são jeitos diferentes, e hoje em dia, né, tem a questão da educação, que é muito complicado, né? Dar aula para as crianças, às vezes o pai e a mãe não ajudam muita coisa, né? E aí vem a cobrança dos pais, mas ele não está estudando, ele não tá se empenhando, eu acho que ele não gosta muito. Então, mas ele estuda em casa? Ele tem, no mínimo, começando, ele tem um instrumento para estudar? Às vezes tinha gente que ia ter aula, eu vou ver se ele vai gostar dessa aula para depois eu comprar o instrumento. Mas já passou quase um ano, né? E você não comprou o instrumento. Então, como é que ela quer que ela progrida? Se você não estuda, né? Se você não tem aquele o investimento inicial necessário não era feito. E se você não tem a responsabilidade ficava só com o professor. Exato, né? E aí pensa que estudar um instrumento é como se a gente fosse para a escola estudar matemática. E aí você cobrava um extra por essa cota de milagre? Então, queria, né? Mas nem a aula queria pagar, que tirar um extra, né? Assim, né? Esse foi um dos fatores que fez você se foi isso também, assim, mas a questão de você olhar e tratar as pessoas, por exemplo, essa parte de quando eles iam... Eu gostava muito de dar aula para adultos, porque tinha um outro papo, era uma outra conversa, a gente podia conversar, assim, né? Tudo bem, não estudou a semana? Então vamos conversar, vai. E aí a gente, nessa conversa, nessa coisa de desabafar, de contar os problemas, aí você vai vendo que você vai gostando muito dessa parte. Comecei a gostar muito mais, assim. Aí isso me deu um start de... E não, agora então já ir para esse caminho, assim, né? E aí foi indo que eu fui fazendo essa transição. E aí também fui fazendo outros cursos, um monte de técnicas diferentes que também foram assim, não, essa técnica é maravilhosa, resolve qualquer problema. Você sai, a pessoa sai, com uma sessão, já ela sai assim nas nuvens. E aí você começa a ver que na teoria é assim, né? Na prática também não é bem assim, porque tem muitas outras coisas envolvidas, outras camadas ali, que aquela técnica até pode... funcionar em grande parte. Por exemplo, hoje em dia está muito na alta, né? Falando, né, no hype, falando de quiropraxia, resolve tudo. Então, resolve tudo. E dependendo, até pode piorar o seu problema. Então, por isso que a gente vai fazendo outras coisas. Então, né? Dentro dessa linha cronológica, né, para a gente entender um pouquinho, você iniciou pelo reiki. Uhum. E aí, do reiki, qual foi a sua segunda necessidade que você olhou e falou, tá faltando alguma coisa, eu acho que isso aqui vai me complementar. Aí você fez essa segunda, foi para uma terceira. Dá para passar um pouquinho essa linha cronológica e você falar um pouquinho de cada área, não falar exatamente, tá? Acho que a gente vai ter uma oportunidade para falar sobre isso, mas eu gostaria mais assim de entender essa transição. Por quê? Quem chega no teu estúdio, quem chega na tua clínica ali para ser atendido por você, acha que é como se você tivesse uma caixinha, né? Abriu,
pega aquilo ali, a pessoa resolveu 40 anos de dor, 40 anos de postura errada, em meia hora de atendimento, não vai ter problema nenhum. Como é que tá a sua fase de milagre aí, hein? Seu nome é de santo, né? São Felipe, né? É mais ou menos isso. A gente tem que fazer um milagre todo dia, né? E em cada hora é assim, né? Ainda mais quando a pessoa chega, ó, falaram muito bem do seu trabalho. Então, assim, eu tenho muita dor, quero ver você resolver. Então já chega com aquele, né? Com aquela. A pressão. Uma pequena pressão. Eu já falo, ó, às vezes milagre a gente não consegue fazer aqui. Ainda não tô conseguindo fazer, né? Mas quando começar a fazer, a gente aumenta o preço da sessão também, né? Mas é bem isso, as pessoas às vezes esperam, né, um milagre que a gente faça assim, né? Mas então, antes, respondendo a sua pergunta, né? Comecei com Reiki, foi quando eu comecei a já atender algumas pessoas, e aí eu comecei a fazer pensando em... Falei, quando eu comecei a perceber que as Reiki coisas... tem alguma coisa a ver com religião? Não tem nada a ver com religião. São técnica... símbolos que você coloca, né? Você... coloca energia, né, nas mãos, você emana essa energia que faz parte nossa, do nosso corpo, assim, né? A gente é só um canal que a gente passa essa energia que vem do universo, e a gente é só simplesmente um canal que você envia energia para essa pessoa. Digamos que nós somos um filtro. Como se fosse um fio condutor, né, de energia, assim. E aí foi quando eu comecei a perceber que as pessoas, aquela questão da dor física e tudo mais, estavam pegando mais, né? Aí foi quando eu comecei, vamos ver algumas coisas com massagem, curso de massagem. Então eu fui fazer o curso de massoterapia, que aí abrange diversas técnicas ali. E aí você escolhe aquela que mais te fez ali. Eu olhei, essa eu gostei mais. Essa aqui eu não quero trabalhar com essa, né? Essa aqui, olha, parece que é bem interessante. Então nem todo massagista é para tudo. Não, pode ser que ele até aplique algumas, pode que ele abra o leque e faça tudo assim, né? Mas tem algumas coisas que pra mim, no meu dia a dia, no meu trabalho, assim, ou assim, as pessoas não procuram muito, ou eu não senti que empatia na técnica, assim, não falei, não acho que tem algum tipo de efeito muito benéfico, assim, falar, não, acho que esse aqui funciona muito mais do que esse daqui. E isso vai dependendo de pessoas também, né? Aí você fala, pra você, essa técnica é melhor. Essa dessa maneira é melhor. Para outra eu já falo, não, essa daqui do mesmo jeito não vai ser muito bom. E nem todo mundo se dá bem com o toque das mãos, né? Sim, tem gente que não gosta de ser tocada. E aí, como é que faz? Aí a gente vai fazendo outras coisas, por exemplo, a acupuntura, que já vai ajudando bastante, né? Porque aí como é que a acupuntura chegou? A acupuntura foi uma continuação, basicamente, né? Porque na massoterapia, quando você vai fazendo o curso, eles vão falando muito de medicina chinesa, vão falando, sabe, de acupuntura. E eu já fazia acupuntura, eu fiz com, acho que meus 18 anos, eu comecei a fazer. E aí, quer dizer, sendo tratado com acupuntura. E aí eu falei, eu já conheço, né, assim, como funciona. Eu falei, eu sempre achei interessante, né, porque como que coloca uma agulha ali e funciona em outra parte, né, melhora a outra parte do corpo, como é que funciona isso, né? Aí eu falei, acho que agora eu tenho condições de ir para acupuntura, né? Aí foi quando eu fiz um curso, aí depois eu fui fazer faculdade, né? E aí a gente vai indo também, aí foi como se fosse uma continuação mesmo, né, do tratamento. Sim, por exemplo, já estou terminando um curso agora, ano que vem já estou aqui mirabolando. Que curso que eu vou fazer ano que vem, né? Qual que é o próximo passo? A gente acho que nunca pode parar de estudar, assim. Eu acho que conhecimento é o que a gente tem mais de precioso. E aí, quanto mais a gente sabe, não que a gente vá saber tudo, mas é o que a gente pode agregar no nosso conhecimento ali para fazer. Quantas técnicas hoje desde que você falou assim, tá, ok, transicionei. Comecei com o Reiki, me identifiquei, fui para massoterapia, a acupuntura. Quantas técnicas hoje, quantos cursos você já tem até a data de hoje? Assim, falar, olha, eu já tenho X cursos, já tenho tais técnicas. Porque é interessante as pessoas entenderem, porque quando a gente fala de terapeuta holístico, e aí vem mais uma pergunta, né? O que é um terapeuta holístico? Então, né? Olha, pergunta difícil, né? Quais técnicas, cursos eu fiz, porque foram tantos nesses últimos anos que eu já nem perdi as contas, assim, né? A gente vai vendo as pessoas falar, eu comprei uma casa, comprei um carro, né? Eu falei, então, eu gastei em cursos, né? Gastei não, investi o meu dinheiro em cursos, né? Porque nunca falar, eu joguei não dinheiro é fora. Não é um gasto, né? Conhecimento é sempre um investimento para você, né? As pessoas usam para viagem, eu quis estudar, né? Agora, e aí...
Ah, mas e aí um terapeuta holístico, na verdade, ele olha o todo, ele não olha, eu estou com dor no ombro. Ah, aqui, nossa, tá doendo muito aqui o meu ombro. Tá, mas o que mais está ali virando, né? O que mais que tá acontecendo com essa pessoa? Provavelmente, assim, basicamente você pode olhar que provavelmente a pessoa já vai ter um pescoço que não está funcionando legal, né? De dormir errado, de uma postura, por exemplo, errada. Hoje em dia, por exemplo, né, as pessoas ficam muito no celular, de ficar com a cabeça baixa. Isso vai causando outro tipo de problema. Esse é o, assim, parte física. No emocional, vamos dizer, por exemplo, às vezes a pessoa é aquela. Tá Não vamos falar de carregando. emocional agora, porque vamos ter um momento Opa! para isso. Então nós vamos falar Eu da quero parte fazer emocional. polêmica. Hoje, agora, essa primeira parte é O polêmica. Ney já tá segurando a audiência, ó. Ele tá aprendendo com as pessoas, ó, né? Já tá vendo muita TV, Não hein? fujam, não fujam, não fujam. Mas Cenas do próximo a gente- episódio. Bom, vamos lá. Quantas técnicas hoje, assim? Eu sei que é difícil você dizer uma quantidade de cursos, mas, por exemplo, assim, hoje, quais as técnicas que você fala assim, olha, essas técnicas eu atuo. Essa é uma coisa que é interessante entender, porque nem você falou, o holístico olha o todo. Então, queria entender como é que você junta isso. E uma outra coisa é que nós sabemos que depois da pandemia, surgiram muitos cursos online, né? E, assim, eu, como leigo, gostaria de entender. Como você vê esse curso online? Por exemplo, acupuntura. Como é que você faz uma curso de acupuntura online? Como é que você faz um curso de massagem online? Não é um tanto quanto contradicente, não é contraditório isso? Você como profissional, sem julgamento, mas olhando pelas formações que você teve, as técnicas que você domina, como é que você vê essa formação desses profissionais que ficam muito na parte do EAD? Eu acho que para cursos que são teóricos, ok. Mas o teu curso exige prática, certo? Sim, sim. Eu acho que, na verdade, assim, eu acredito que primeiro, assim, até possa ter alguma coisa EAD, vamos dizer assim. Mas eu acho que um primeiro curso, eu quero fazer, vou virar acupunturista, o primeiro curso que eu vou fazer, ir para um EAD, eu acho muito complicado. Porque se você não conhece de músculo, não conhece do corpo, não conhece do toque, eu acho que você vai ficar muito assim, toboiando. E não vai fazer um serviço legal, né? O seu trabalho não vai ser muito bem feito. É levando em consideração que a acupuntura não dá jeito, né? Que às vezes as pessoas podem falar, mas é porque às vezes faltou uma parte prática, né? E faltou um conhecimento um pouco maior ali, E né? por falar nisso, agora vem uma outra pergunta, desculpa te interromper, mas é que você vai falando, as perguntas vão surgindo. E você falou, poxa, tem a questão do toque, do aprendizado, do músculo, ou seja, a agulha, ela em alguns momentos entra em contato com alguma musculatura, certo? Sim, claro, ela E fura a aí, pele. se a pessoa não tiver um domínio dessa técnica, quais os riscos que podem acontecer? Porque vamos passar que é uma técnica invasiva. Sim. Assim como fazer massagem ou quiropraxia, por exemplo, numa pessoa que tem desgaste ósseo. Eu sou leigo, mas eu imagino que um desgaste ósseo numa quiropraxia pode Sim, alejar sim. alguém, É. né? Não pode não chegar tanto, mas que vai dar um probleminha. Então, Mas, assim, por exemplo, uma pessoa que faz um curso desse, como é que ela está preparada para colocar e fazer uma técnica invasiva? Porque qualquer técnica que mexa com a tua musculatura, opa, travei. Ou cria alguma invasão no seu corpo, seja através de agulha ou um toque, ela pode te lesionar. Como é que você vê isso e quais os riscos de um profissional não bem orientado, não bem formado, não entrando em mérito de escola A, B ou C, mas por esse excesso de informação que vem pela internet? Porque hoje é assim, né? Tem muita gente na internet ficando rico, ensinando como ficar rico. Então todo mundo acha que conhece um pouquinho e vai estar lá, quer ensinar alguma coisa. Então eu queria entender um pouquinho quais os riscos que uma pessoa que se deixa ser atendida por um profissional que não tem uma boa formação, ela pode correr. sim, é importante falar isso. Mas a pessoa que vai lá não dá para saber, né, como é o profissional. Você vai ela faz, vamos ver como é que é, né? Mas assim, o que eu aconselho, você quer fazer alguma coisa assim, primeiro tem que procurar alguma coisa que seja prático, presencial, para você conhecer. Mas é em outra cidade. Aperta um pouquinho, né? Investe né? Guarda um pouquinho de dinheiro para isso e vai lá e faz aquele curso. Mas é muito caro.
faz o ano que vem, mas é importante para você ter essa parte teórica, para o professor olhar para você e falar, olha, não, você está fazendo errado. Né? Acho que depois de um tempo, quando você pega um know-how, saber de como fazer, e já entender algumas coisas, tudo bem você fazer um curso ali, outro EAD. Eu já fiz alguns assim. E aí você fala, nossa, isso aqui não funciona. Já vi mesmo, por exemplo, cursos que eu já fiz um que eu paguei uma vez na pandemia, aquela coisa, né? Todo mundo comprou um cursinho, né? Quem não comprou um cursinho EAD na pandemia, né? E aí eu fui vendo o cara explicando, tinha algumas coisas que eu falava, filho, isso daí não vai prestar, né? Por exemplo, tava falando de colocar agulha, ele falou, agulha não dói quando coloca. Assim, Não dói em quem? não dói só em você, né? Olha, tem alguns pontos, eu sou alérgico à agulha. Né? Não, tem alguns pontos que de fato, né? Os pacientes me perguntam, mas vai doer? Eu falo, tem lugares que sim, tem lugares que não, né? E tem alguns que assim, por exemplo, se a agulha de um lado dói, o outro não, né? Então, mas tem lugares que sim, vai doer sempre, né? Por exemplo, mãos, pés, são lugares que têm terminações nervosas. Então, a agulha ali não é muito agradável, dói, mas não é uma dor, nossa, ai meu Deus do céu. Não, é uma picada dolorida e pronto, acabou. Você se autoagulha? Sim, eu sei que tem os lugares que dói, já fiz umas experiências em mim também que falam, nossa, dói isso aqui, hein? Mas tem lugar que fala, nossa, as pessoas reclamam de dor, mas não dói nada, né? Então, isso também depende de corpo. Tem pontos que, às vezes, alguém vai relatar dor e outros não. Então, essa questão é interessante de você ir conhecendo numa parte presencial mesmo, né? De ver o professor orientar isso tudo. Agora, ir direto para o EAD é isso. Por exemplo, tem um ponto que fica, por exemplo, nas costas. Coloca uma agulha nas costas. Então, nas costas nós temos os órgãos. Se você aprofundar demais uma agulha, você pode causar um pneumotórax, por exemplo. Né? Pneumotórax, o que é isso? Você perfurar o pulmão. Por quê? Porque o pulmão está aqui e as costelas já estão ali muito próximas. Então, se você aprofunda um pouco mais, isso pode acontecer. Já teve casos assim. E mesmo não é nem, mas a pessoa nem era da área da saúde. Às vezes é da área da saúde, enfermeiro, médico fazendo isso. Né? É uma coisa básica. Então, você tem técnicas para fazer isso. Você tem maneiras de colocar essa agulha nas costas, né? Aí, esse é o caso extremo. Mas, por exemplo, pode ser que fique doendo bastante, que você pegue um nervo e aí incha, né? Pega um tendão. Vai romper o meu tendão? Não vai. O que vai acontecer é que vai ficar dolorido um pouco mais. Vai ficar um pouco inchadinho. E só. Mas não é gostoso, né? Vai ficar dolorido uns dias, né? Mas então são coisas que a gente vai tendo que aprender ali e uma parte prática presencial, você é um pouco mais orientado, né? E aí um EAD você tá ali, né? A Deus dará. O que você fizer é de responsabilidade sua, né? E há quanto tempo você atende hoje com essas técnicas? Já vai pra... Acho que ano que vem vamos fazer uns 10 anos, mais ou menos, já. Já tô na área há um tempinho já, assim, né? Mas aí, desde que você começou a perguntar, né? Então, hoje eu sou reikiano, sou terapeuta floral. Como você falou, sou massoterapeuta. Então, geralmente eu trabalho com shiatsu, liberação miofascial, tudo mais um aspecto para tratar dor, assim, né? E aquela dos pés? Reflexologia também, né? Eu não atendo muito as pessoas, eu faço ele como um diagnóstico. Aquela que eu faço eu misturo técnica sempre. Porque, como eu falei, às vezes chega um paciente para mim e fala, eu preciso de quiropraxia. Ele chega para a sessão de quiro. Eu olho assim, então, mas o seu problema não é a quiro. Não vai ajudar no seu caso. Seu caso é que você está todo tenso. Então, primeiro vamos destravar você todo com uma massagem, né? Relaxar a musculatura para depois a gente poder ajustar. Porque às vezes se eu ajustar logo de cara, primeiro a pessoa vai ficar com muita dor, não vai resolver e ela vai continuar com uma dor ou pior ainda do que já estava. Então, né? Por tudo que você me falou, assim, dá para perceber que existe um brilhozinho no olhar, né? Um brilhozinho? Só um brilhozinho? Você ama o que você faz, mas todo dia você faz o que você ama? Como eu trabalho, provavelmente assim, hoje eu amo o que eu faço, assim, eu até brinco, eu falo, eu quero ser rico logo para poder fazer o que eu quiser, assim, hoje eu falo, mas eu vou continuar atendendo, posso até atender gratuitamente, fazer serviço voluntário, né, porque é isso que eu amo fazer, adoro atender as pessoas, de aquilo que eu falei, de você ver que a pessoa tá melhor, que a pessoa tem aquela coisa de sair, graças a Deus, essa dor foi embora, né, ela não melhorou 100%, mas tá 90%, hoje eu consigo,
voltar a fazer as atividades, eu consigo limpar uma casa, consigo ir para o trabalho sem ficar com dor, eu consigo passar o dia sem ficar tomando aquele monte de remédio, né? Que também a gente vai falar um pouquinho depois no próximo episódio. Também tô aprendendo com ele. Bom, agora me diz uma coisa. Ok, a gente pegou agora, falou um pouquinho dessa tua descoberta e transição. Mas o nosso podcast é empreendedorismo. Então, a pergunta, quando você fez o seu curso lá, começou a fazer seus cursos, em algum momento falaram para você que você era empreendedor? Quando você se descobriu empreendedor, como é que você se vê como empreendedor? Lembrando que empreendedor é toda aquela pessoa, né, que ali é intraempreendedor, ou seja, investe na carreira como CLT, ou extra, que é aquele que investe como profissional autônomo, profissional liberal, que é o teu caso. Mas nem todo mundo tem essa visão, né? Não se vê como uma empresa, você simplesmente acha que vai trabalhar. Então, muitos empreendedores, quando saem desses cursos, eles não têm essa visão. Eu não sei na tua área como eles falam, né? A necessidade de captação de cliente, precificação. Tem dificuldade com precificação? Como é que foi para você as primeiras experiências com precificação? Você sabia cobrar? Não sabia? Porque aquela coisa, eu sei fazer, é tão simples para mim que eu não sei como cobrar. Essa é uma coisa que muitos empreendedores fazem. Então, me fala um pouquinho dessa visão empreendedora. Quando é que você começou a ter essa visão e como é que foi se descobrir empreendedor e lidar com essa questão financeira, administrativa, porque você é uma equipe, né? É uma equipe de... Eu sou o dono, eu sou o marketing, eu sou o cara da limpeza, eu sou o DRH, a gente acaba sendo tudo isso. Mas eu acho que começou a ter esse gatilho de que eu sou empreendedor quando eu montei a minha clínica. Quando você tem contas a pagar, né? Você não tem um chefe, mas você tem lá o aluguel, você tem a conta de luz, você tem o telefone, a internet, né? Telefone, olha, ninguém mais usa, né? Mas tem o Wi-Fi para você pagar, né? Tem os materiais que você vai usar. E isso ninguém fala nos cursos, né? Ninguém fala, faz a técnica aí, que olha, você capta clientes rapidinho. Então você fica já pensando, nossa, se eu atender 5 pacientes cobrando R$200, R$1.000 por dia, então eu pego, 5 vezes 5 por, 5 né? mil, Por dia, dá 20 mil no mês. 20 mil no mês, nossa, que maravilha, rapidinho, né? E aí você vai pro mercado, começa a tentar, né? Vou mudar o mundo com isso, não sei o quê. E aí você começa a ver que não é bem assim, né? A realidade é um pouquinho diferente. É um pouquinho diferente, né? E aí você olha e fala, não, mas a pessoa precisa entender. Então, a pessoa às vezes demora um pouco para entender. E aí tem a questão emocional de quanto que ela tá apegada àquela dor. Quanto é gostoso sentir dor também. Vamos falar isso outra hora, mas vamos lá. Mas assim. então, questão no empreendedorismo mesmo, não te fala sobre isso, vai. Como é que foi precificar? O precificar, eu acho que é outra questão que também, assim, foi muito difícil, assim, porque você fica, mas será que é muito caro? Será que tá muito barato? Mas se eu cobrar muito caro, as pessoas não vão querer fazer, mas eu vou cobrar barato. Aí as pessoas perguntavam o preço, quanto que é a sua sessão? Minha sessão... Eu tinha medo de falar. Você tinha né? medo? Tinha vergonha? Eu tinha vergonha, não sei. Eu falei, será que ela vai aceitar? Será que não? Porque aí no começo, você não tem paciente. Você não tem, né? Então você fica aquela, eu quero que ele feche, mas assim, então não pode cobrar muito caro, né? Aí você começa a ter começa a ter já um tempinho, aí você começa a falar, não, eu estudei para isso. Aí o meu valor é esse, pronto. Você começa a ter uma... Quando que você começou a ter essa visão? Acho que foi uns 3 anos depois que eu comecei de fato, assim, Aí você começa a ver os pacientes dando resultado, você fala, não, eu sou bom nisso. Vem a autoconfiança. Se você está tratando as pessoas e elas estão voltando, estão te indicando, então se você é um bom profissional. Você se auto-sabotava... Opa! Engasguei aqui, gente. Você se auto-sabotava no início com essa questão da autoconfiança, de não se identificar, em achar que não era bom o suficiente, achava que estava faltando algum curso? Sim, né? Até hoje, não se auto-sabota, mas eu falo assim, eu acho que tem alguma coisa que eu posso facilitar ainda mais. Hoje eu penso assim, mas antes eu sempre, por exemplo, até nos cursos que eu dou também, eu sempre falo assim, gente, às vezes... Por exemplo, às vezes eu sempre mandava mensagem no dia seguinte, aí, como é que você tá? E a pessoa, eu ainda tô com um pouco de dor. Aí fala, meu Deus, eu fiz alguma coisa errada, fui eu, meu Deus, não sei o que aconteceu. Fui eu que fui o culpado. Aí você olha, né, começa a analisar as pessoas, então, mas o que você fez, né, depois chegou em casa? Eu tomei uma geladinha, eu andei descalço, eu deitei no sofá e acabei dormindo no sofá. Então, a culpa não é bem minha, né? Eu acabei de tentar ajustar você...
E isso tudo, né, aí você já foi tudo por água abaixo, né? E aí coisas que eu falo para não fazer depois, né? Já tive, por exemplo, tem um dos tratamentos que a gente faz, que eu faço, que é com moxa. Moxa é um bastãozinho de artemisia. Desculpa, gente. É um bastãozinho de artemisia que a gente usa para aliviar. Tem um monte de benefícios, mas um primordial ali, por exemplo, questão de dor, é ajudar na questão de dor. Mas o que eu peço para a pessoa? De ficar 1 hora sem pôr o pé no chão, né? Usar um chinelo, usar meia, não tomar banho e não tomar água. Principalmente água gelada. Aí eu acabo de falar isso, a pessoa, ah, tá. Ele acabei de falar pra você não tomar água. Aí ela vai lá e toma água, né? É. Então, aí fala, fiz tudo isso pra acabar com o meu aí que tá, trabalho, qual é a né? parte do milagre? Então, o milagre foi feito, já foi feito, Aí vamos lá. agora, né? Com relação à precificação, você conseguiu se resolver. E a gestão? Como é que você faz com a gestão financeira? Que é outro ponto que o empreendedor tem dificuldade. Você tem um fluxo de caixa, você tem um acompanhamento, você separa suas contas ou é tudo meu? Uhum. Eu sou o dono, proprietário e o próprio otário. Né? Eu acho que quando a gente começa a ter um negócio, ou quando você é um empreendedor mesmo, você precisa começar a separar, né? Aí quando eu comecei a estudar educação financeira, recomendo a todos que façam, tá? Independente se seja CLT ou pessoas autônomas, né? De você poder separar, assim, primeiro, no começo, eu acho que é normal, né? Você não tirar dinheiro para você. E tem sempre umas coisas que, por exemplo, quem tem algum negócio sabe que você vai começando a comprar coisas para o espaço. Ah, isso aqui vai ficar tão bonitinho isso aqui na minha clínica. Ah, isso aqui vai ficar legal. Olha, isso aqui vai ajudar muito no meu trabalho. Ah, não sei o quê. E aí você esquece de comprar a brusinha, de sair com os amigos. Porque, né, você tá dando prioridades para aquilo. Porque ainda mais você tá no começo do seu negócio. Então, eu acho que é meio que natural você priorizar, né? Logicamente, você abrir um negócio, você quer ainda mais que o seu ganha-pão vai sair dali, o que você mais quer é que aquilo cresça, né? Ninguém abre um negócio para falar assim, vai virar 2 anos, depois eu fecho. Não, você quer que ele prospere, né? Que daqui a 2 anos ele já cresça, que abra filiais, alguma coisa assim, né? Que vai crescendo. Mas aí a gente começa a pensar em separar. Hoje em dia eu tenho uma educação financeira maior, assim, isso aqui eu vou separar para mim, ó. Isso aqui Então, vai vamos lá. ser Em para questão de mim. percentual, quantos por cento é da empresa para você investir? Quanto que é investimento seu em um fundo de reserva, por exemplo? E quanto que você separa para o seu gasto pessoal? Consegue ter uma Hoje, ideia? mais ou menos assim, eu faço das contas do 50, 30, 20, né? 50 vai para ali, para questões de gastos ali do dia a dia, né? As minhas contas pessoais, as contas, quer dizer, das contas da empresa ali, ainda, como eu só trabalho meio que junto, ainda faço tudo que meio que eu tento separar, não consigo separar 100%, assim, né? Mas geralmente vai tipo 50% do que eu ganho é para pagar as contas, tanto da empresa quanto as minhas, né? Aí depois, contas básicas, né? Aí 30 a gente já investe em curso, um fundo de reserva da empresa, né? Se, por exemplo, um mês, eu não consigo atender tanta gente, então já vou me guardando para o aluguel, por exemplo, do mês que vem, né? Por exemplo, né, janeiro, dezembro, que são meses mais fracos para mim, porque todo mundo viaja. Então, eu já tenho que fazer um fundinho ali de reserva para caso seja um mês fraco, que eu não consigo. Eu não tenho dinheiro nem para pagar o aluguel. Mas aí eu tenho aquele fundinho. A gente já tem que pensar num pior dos mundos ali, Sim. né? E aí a gente já deixa uns 20% para separar para mim, né? Para mim, para que eu guarde o fundo de reserva meu, né? Que é o que eu falo, né? Eu não sei até A sua quando. aposentadoria. Sim, eu não sei até quando que eu vou ter pique, vou ter saúde para continuar atendendo tudo que eu faço. Já assim. ficou rico atendendo? Ainda não, falta pouco. Não, falta pouco. Ainda não, mas né, a gente Porque trabalha as pessoas para têm isso. essa visão, né? Tipo, você trabalha com atendimento, você recebe X por hora, você ganha bem. Sim. Você ganha ou conquista? A gente conquista. Porque eu acho que em duas partes, né? Você conquista porque dinheiro eu acho que é uma conquista. E você conquista pelo atendimento em si que você faz e presta um bom serviço. Então é a conquista para os dois lados, assim, né? Tá. Vamos terminar essa primeira parte agora com uma pergunta e depois a gente vai voltar para uma segunda parte falando especificamente das dores. Porque assim,
eu também lido com autônomos, eu também lido com profissionais de diversas áreas e a gente sabe que o emocional pega muito, principalmente no físico. Então, se você gostou do nosso papo até aqui, curte, compartilha, comenta e vamos para a segunda parte daqui a pouco. Mas antes de ir para a segunda parte, eu gostaria de fazer uma pergunta. O que você diria para o Felipe de 10 anos atrás, se você pudesse se encontrar com esse Felipe? Qual o aprendizado que você traz durante esses 10 anos que você vai levar para a sua vida como um aprendizado pessoal? E qual é a mensagem que você deixaria, falando assim, olha, essa é a mensagem que eu deixo quando eu for embora. São 3 mensagens. A primeira falando com você é de 10 anos atrás, a segunda é o aprendizado que você traz para você e a terceira é o aprendizado que você deixa para a posteridade. Eu acho que os 3 vão ser quase a mesma coisa, né? Porque para mim é um lema de vida que eu fui aprendendo a lidar com isso. Que eu falei no começo, né? Acho que na vida tudo que a gente passa é uma questão de experiência, não é uma coisa de momentos ruins e momentos bons. Às vezes, oportunidades ruins vêm disfarçadas de oportunidades boas, né? Algumas coisas acontecem na nossa vida. Hoje você pode estar mandando todo mundo para aquele lugar, aconteceu uma coisa péssima, né? Assim, mas passa alguns meses, alguns anos que você fala, nossa, graças a Deus aquilo aconteceu, porque me fez com que eu tivesse a oportunidade de mudar. Isso seja para um trabalho, para um relacionamento, né? Enfim, para tudo, para a família. Então, tem coisas que a gente vai passando na vida que a gente precisa passar para nossa evolução como ser humano, né? E aprender com aquilo, porque senão a gente sempre vai ficar repetindo, repetindo, repetindo. É o que eu falo muito para os meus pacientes que trabalham em mundo corporativo. Eu falo, eu não aguento mais, eu quero mudar, eu quero ir né? Eu quero Isso trabalhar fica em pra outro segunda lugar. parte. É a segunda parte, olha, ele quer deixar para a segunda parte, né? E aí, então, o que eu falo para as pessoas é, tipo, aproveite as experiências da vida, né? Tudo que a gente vai fazer. E não leve para um lado, isso me aconteceu hoje, que péssimo. Não, o que você ganha de proveito com isso? O que você aprendeu com isso? O que de bom pode ser tirado dessa coisa ruim? Não só do ruim, mas do bom também, sabe? Se aconteceu uma coisa boa, o que eu posso fazer para conseguir mais disso? O que eu fiz ali que ali eu posso conseguir coisas, né? Que continue dentro de coisas Então, a tua boas, mensagem assim. seria um olhar positivo? Olhar não como aquela falando do jogo do contente, assim, mas é você tirar um proveito, tirar a experiência daquilo que aconteceu. Ruim, ok. O que eu posso fazer para que isso não aconteça de novo? E se foi bom, eu quero mais disso. Então, o que eu posso fazer para que isso continue sendo bom, assim, né? Então, acho que a grande mensagem que eu posso deixar para todo mundo e que eu deixaria para mim há de 10 anos atrás, assim. Ok. Bom, para você que ficou até agora, nosso muito obrigado. Curta, compartilha, comenta. Se essa reportagem foi uma coisa legal, se esse podcast foi uma coisa bacana, divide com os amigos. E nós vamos agora falar um pouquinho sobre emoções. Daqui a pouco a gente volta. Bom, agora vamos falar sobre... Agora o senhor pode falar de emoções. Dá continuidade? Olá, bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast Afiando Seu Machado. E hoje com a segunda parte da entrevista com o Felipe, massoterapeuta, comportista. Nós vamos falar agora sobre saúde emocional, inteligência emocional, né? Os desafios que essa nossa vida tão atribulada como empreendedores nos traz e como isso reflete no nosso corpo e como a acupuntura, o autoconhecimento e o autocuidado pode ajudar. Mas antes, gostaria que você respondesse uma pergunta. Como é que você se vê dentro dos seus objetivos hoje? Quais as dores que o seu dia a dia te traz? E como você lida com essas dores? Como é que você supera esses momentos que às vezes chegam na vida de forma inesperada? Como ele falou no bloco anterior, né? Qual é o olhar que você lança? Você é o do tipo que tem um problema para cada solução ou prefere olhar para as soluções que estão disponíveis no momento? E falando nisso,